Doutor Reginaldo Osnildo. Aliás, somente os quem têm doutorado pode ser chamados de doutor. Tá? Não é qualquer um que é chamado de doutor. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias da Cidade. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Tael. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Sempre é uma grande satisfação estar com vocês aqui. A gente estava, eu estava conversando com ele antes de chegar aqui, antes de entrar no ar, né? E estava olhando, ele está com quantos livros aí? Aqui eu acho que eu tenho 10. 10 livros. Aqui não trouxe todos, trouxe 6. A previsão seria 100 livros baseados na tese de doutorado? Até 2040, né? Eu pretendo fazer 100 livros, não só sobre a tese, por exemplo, o que nós vamos conversar hoje aqui, que é sobre engajamento digital em escolas, né? Foi um material que eu desenvolvi para professores da Prefeitura de Sara, é um curso, inclusive você tem acesso, se quiser depois acessar aqui e mostrar para as pessoas. Eu precisei fazer um material para entregar para os professores. Isso se transformou num livro também, que é o engajamento digital, né? Como as redes sociais e a inteligência artificial transformam a educação. Então, tudo que de certa forma eu desempenho algum tipo de pesquisa, né? As nossas aulas, por exemplo, Ronaldo, uma aula que nós ministramos juntos, que é a aula de informação jornalística, né? Que eu precisei desenvolver materiais para os estudantes, né? Para otimizar o tempo deles e para organizar as ideias. Então, quando a gente pensou aquela aula, né? Veio muito com a parte da teoria. E eu trouxe muito a parte da prática. Essa parte da prática, eu coloquei ela toda numa organização sistemática, né? E isso virou um livro, que é Técnicas para Escrita jornalística, né? Sim. O Guia Prático para Escrita Jornalística. Quantos tu já fizesse? Quantos livros já tem? Todos estão na Amazon, né? Todos estão na Amazon. Alguns eu traduzo pro inglês, pro espanhol, então dá mais, né? Mas eu perdi as contas, eu acho que uns 30. Uau! Um deles está no top, né? Eu tenho um que, vez ou outra, eu vendo muito nos Estados Unidos, né? Então, eu traduzo para o inglês. Como falar o óbvio, né? Sem ser rude. Sério? Esse me interessa de ver. Esse me interessa. Como falar o óbvio sem ser rude. Sem ser rude, né? Esse está vendendo bem legal, assim, e me impressionou, por quê? Porque o pessoal lá fora lê mais, né? Do que o brasileiro. O brasileiro está perdendo o hábito da leitura. E a tecnologia nos possibilita isso, né? Por exemplo, eu tenho um custo de impressão aqui, eu pago, se eu não me engano, $3 a $4 em cada impressão de um livro desse, né? E aí, aqui no Brasil... Baratíssimo. É baratíssimo. Baratíssimo. E a Amazon imprime individualmente a obra. Então, por exemplo, eu não preciso ter 1000 cópias desse material. Pode pedir o que quiser. Eu deixo à disposição lá no formato, tanto no formato para impressão, quanto digital. No formato digital para Kindle, né? Para tablet, para celular. E aí a Amazon faz essa impressão. Inclusive a minha tese, eu coloquei ela na formatação dos e-books e coloquei à disposição lá. Então, faz 3 anos eu acho que eu estou doutor. E de lá para cá eu já pensei a minha tese nessa formatação para ela ser vendida depois, fragmentada, né? E aí, tanto que foi uma das broncas que eu levei na defesa da tese. Tua tese está muito comercial. mas foi... A intenção era essa. A intenção era essa. Então, assim, treinamentos que eu dou no grupo aqui, por exemplo, que eu preciso pesquisar metodologias de venda, né? Então, eu tenho uma série ali na Amazon que é metodologias de vendas, com 15 metodologias. Por quê? Porque em algum momento, nas minhas horas vagas, né, no final de semana... Mas tu tens horas vagas? Eu faço, né, as horas, né? Porque eu conheço, como é que se diz, um workaholic. Mas é questão de prioridades, né, Ronaldo? A gente precisa, eu brinco com a minha esposa que essa é a nossa aposentadoria, porque todos os livros que eu coloquei na Amazon hoje, eles vão render para o resto da vida, né? Claro. Porque são conteúdos atemporais, né? Então eu tenho o guia prático de negociação e vendas para qualquer negócio, para qualquer ramo de negócio. O sistema de vendas basicamente é o mesmo, muda o produto, muda o produto, ou o serviço. E aí eu criei um tom de diálogo com o leitor, que é muito do que eu aprendi na escrita da minha tese,
que agradeço muito à professora Heloísa Claus, ao professor Marabel Bressan. A Heloísa foi minha orientadora do mestrado. Ela me deu o suporte para eu aprender como fazer uma construção entre capítulos, né? Então quem adquirir meu livro vai ver que todos os meus capítulos eles acabam tendo um convite para o próximo, que é uma maneira de a gente segurar o leitor dentro e uma sequência de pensamento também. Uma sequência de pensamento, né? Claro. Que eu aprendi a estruturar dentro do doutorado, do mestrado. Então, sou muito grato a isso, né? Sim. E aí, depois desse start, que a minha tese eu comecei a pensar ela como um produto, de lá para cá tudo eu estou pensando como um produto. Então, tem algumas aulas que eu preparei para os alunos, com outros professores e tudo mais, inclusive com a própria Heloísa, né? A gente tem um que é de narrativas documentais. Sim. Que o livro já está rascunhado, eu só não tive tempo ainda de fazer uma revisão nele. Por quê? Porque eu precisei buscar exemplos atuais na internet, né? Eu precisei buscar conceitos novos. Então, tudo isso está na nuvem, né? Sim. Dentro do Notion lá, tudo bem organizadinho. E aí, quando eu tiver um tempo, eu vou sentar e tirar um final de semana e vou fazer uma revisão e ele está semi-pronto. Eu estruturei, por exemplo, formatações. Se vocês olharem todos os meus livros, eles têm basicamente o mesmo fundo, eles são as mesmas fontes. Então, eu utilizo aqui, por exemplo, essa fonte aqui é a Bebas New, essa fonte aqui é a Archive Black, essa fonte aqui é a OpenSun. Então, todos os meus livros eles vão usar essas 3 fontes na capa. Então, por exemplo, se você... Sim, o layout é muito parecido, né? Muito parecido. O único que eu mudei de branco para preto foi uma sequência que eu fiz sobre os heróis da Bíblia, né? Então eu apliquei a metodologia da jornada do herói em narrativas bíblicas para identificar para entender como que eles nos impactam. Então eu fiz esse livro aqui dos heróis bíblicos e aí peguei alguns, né? Peguei o Sansão, o Davi, claro, obviamente, Salomão, né? O mais arquetípico é o Davi, né? O mais arquetípico é o Davi, que é o herói que derrota Golias, né? Então, Moisés também, né? Moisés. Moisés é o herói salvador, né? O que nos tira do... Olha, interessantíssimos os intertítulos aqui. Noé, resiliência na adversidade. Isso. O Moisés, libertador do povo. Débora, profetisa guerreira? Não conheço. Débora. Eu acho que eu quando era criança, eu gostava de ler a Bíblia, sabe? Eu gostava das histórias da Bíblia, mas não lembro. Me chamou muito... Eu presenteei a minha esposa com uma Bíblia sobre as mulheres, né? Então, e aí, alguns nomes ali me chamaram a atenção e acabei estudando mais, tá? Mas eu não vou dar spoiler, né? Você pode adquirir. Vai comprar se tu quiser ler. O legal é o seguinte, a Amazon, no digital, ela acaba colocando um padrão para o Brasil que nenhum livro digital no Brasil pode sair mais do que R$ 24,99. Então, lá fora eu consigo cobrar mais, né? São outros padrões, mas no Brasil qualquer livro digital é R$ 24,99. Então você pode acessar a Amazon, pesquisar Reginaldo Osnildo, algum deles que provavelmente meu nome já vai aparecer nos primeiros da lista ali, porque eu estou há uns anos já colocando conteúdo. Um dos teus está sempre na frente lá, sempre, né? na frente. Eu teve aquele que eu te presenteei, do Técnica Jornalística, né? Ele teve um tempo que ele ficou entre os 10 mais do jornalismo, porque daí toda semana... Top 10. É muito legal, porque vez ou outra explode um livro meu ali, vende e é uma receitinha que entra, né? Que legal. Sabe o que é estranho? Porque realmente eu, quando era criança, lia muito a Bíblia, né? Eu gostava muito das histórias. E não me lembro da Débora, que foi juíza. Depois me empresta para dar uma lida que eu fiquei curioso para ver. Ou compro a R$ 24,90. Então compra lá. Brincadeira. E qual é a previsão? Falasse que até 2040 tem a previsão de lançar até 100 livros. Da tese. Em cima da tese. Mas, fora isso, há uma produção, tu já falaste aqui agora, né? Em cima de uma realidade que tu vivencia diariamente. Sim. Em cima disso, falasse agora há pouco da questão do engajamento digital. Do engajamento digital. Exatamente isso. Isso não ele não fica velho rapidamente em função das rápidas mudanças que nós estamos tendo? Basta ver a inteligência artificial aí. Não, porque... não e sim, né? Porque ele fica velho,
vamos lá, amanhã depois não temos mais TikTok. Se eu fizer um livro sobre TikTok, eu vou ter que ir lá na Amazon e tirar ele do ar. Sim. Certo? Mas a vantagem dessa autopublicação que a Amazon nos permite, por exemplo, é que eu posso ir lá e fazer correções. Então, por exemplo, esses livros que eu tenho aqui, eles são bonecos. Ah, tu pode atualizar? Eu posso atualizar. Então, o que geralmente eu faço, né? Como eu pago o preço de custo para ter esses livros comigo, eu percebi algumas coisas. Eu estava fazendo algumas configurações erradas, em que alguns estavam indo com a parte da lombada e outros não. E aí, quando esses livros vieram, eu consegui identificar isso, né? Uns, por exemplo, se eu não me engano, esse aqui que é o arquétipo do tirano, ele foi com algumas desconfigurações, né? Então, por exemplo, esse tá comigo, tá? Eu já fiz as correções, se você adquirir, vai estar tudo certinho. Então, eu acabo que eu posso fazer a qualquer momento. Eu posso ir agora ali, né? Antes de começar a trabalhar, e corrigiu e subiu um novo arquivo corrigido, né? Sim. Então, eu sou muito organizado, então eu tenho pastas com temáticas diferentes. Então, eu tenho uma pasta com a temática sobre metodologia de venda, que são livros menores, de até 50 páginas, porque não tem muito frufru, né? São metodologias que a gente não tem o que fugir. Metodologia Bunch, por exemplo, que é uma metodologia bem aplicada. E se você procurar conteúdo na internet... O que é? Bunch é uma metodologia de venda que é muito usada hoje para pré-venda, né? Que eu precisei estudar porque o grupo aplicou um sistema de pré-venda e eu precisei estudar. Então, ela olha quatro pilares dentro desse processo de prospecção. Bunch de budget, que é orçamento. Sim. A de authority, de autoridade. N de necessidade, need. T de time, tempo. Então, eu olho para uma empresa, se ela, eu imagino, né, deduzo. Dela. Tem orçamento para anunciar na rádio, por exemplo? Tem. Tem o contato do gestor, do proprietário, do gerente, de alguém do marketing? Tenho. Eles têm necessidade de anunciar agora, por exemplo? Eles não têm agora, eles vão fazer uma campanha daqui a 3 meses. Cai por terra essa prospecção, ela é jogada para frente. Eles têm necessidade agora? Qual é o tempo que eles têm para colocar essa campanha no ar, por exemplo? Que é o timing. Então, são 4. É um framework. A gente fala metodologia, mas é um framework pensado para essa... Explica. Para de usar a terminologia framework. É como se fosse caixinhas que tu consegue... Então fala caixinha. Tá bom. Eu brinco porque realmente há uma terminologia típica dentro das diversas áreas do mercado, que às vezes as pessoas que entram em contato com ela não sabem o que significa, né? Isso. Então, o budget, tu tem que explicar o que é o budget. Né? Esse livro de engajamento digital, por exemplo, talvez daqui a um ano eu tenha que revisá-lo. O de metodologias eu não preciso, porque é padrão para... Né? Então, vai ficar lá pro resto da vida praticamente, né? A não ser que mude o conceito de relacionamento com as pessoas e a gente aí precisaria revisar. Mas esse aqui, por exemplo, que ele foi pensado... Deixa eu te pedir um espaço. A gente precisa fazer um intervalo. Perfeito. Continua conosco? Sim, no engajamento. Eu quero perguntar várias coisas aqui sobre os livros. Perfeito, então. Tá? Vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta em seguida continuamos com o Reginaldo Osnildo. 7h26, estamos de volta com a primeira edição do Notícias da Cidade dessa sexta-feira. Sextou. Reginaldo Osnildo. Mas a previsão para quem vai para a praia é que é chuva, né? Esse é um problema. Parece de brilho, parece de propósito. Né? Isso. Conosco, Reginaldo Osnildo, doutor em várias áreas, comunicação principalmente, e que está falando sobre a produção de e-books, que ele pretende até 2040. Eu seguramente não estarei até aqui. Estará, sim. Não, com certeza. É logo ali, Ronaldo. Também 25, né? São 15 anos. É logo ali. Sobre a produção de e-books até 2040, quer ter já produzido 100 e-books só sobre a tese, sem contar outros que ele está produzindo. E exatamente isso que eu queria falar. Um dos itens, exatamente esse primeiro aí, que está muito em voga, né, muito em moda, é o ESG, tá? Que tem a ver com o meio ambiente, governança social social. É social, mas é do ponto de vista da comunidade, relacionamentos, isso, né? Os relacionamentos
dentro das comunidades. Como é que, o que tu aborda exatamente nesse livro? Eu não falo do case em si, né? Mas no passado a gente teve como cliente aqui na rádio a Ossotuba, inclusive... Para quem não conhece, a Ossotuba é uma empresa aqui de Tubarão que trata de resíduos orgânicos, né? Isso. E inclusive um abraço para a Grazi da Ossotuba, que ela é uma pessoa sensacional, né? A gestora lá. Eu imagino que ela ainda esteja gestora pela capacidade que ela tem. E aí ela fica no Sertão dos Correios, né? Eu acho que é Sertão dos Correios. É lá para cima. Eu desconheço agora o nome do bairro, me fugiu, né? E aí ela nos procurou, ela estava com uma dificuldade porque as pessoas não conseguiam enxergar o valor que a Ossotuba tinha em função do cheiro. Sim. Né, dos resíduos que são cozidos e tudo mais. Então, ossos, né? O que a Ossotuba faz? Ela recolhe ossos, sangue, penas, né, de granjas e tudo mais e transforma isso em material para ser vendido. Adubo, né? Ração, óleo, enfim, parabéns pela empresa que eles têm, porque eles fazem um bem para o ambiente. Claro. Então, enfim... E aí eles nos procuraram, e naquela época eu precisei pesquisar muito, né? Aprendi muito com a Vivian Paraphilippe, que é consultora ambiental, né? Então pesquisei muito, aprendi muito com ela também, ela participou aqui dos programas, fizemos um podcast, né? Aprendendo a descartar, que é um podcast sobre o descarte do óleo, né? Então foi um trabalho sensacional, aprendi muito. E pesquisei muito também, e fiz vários rascunhos dessa minha pesquisa. E aí, nas férias passadas da faculdade, né, em janeiro, acho, fevereiro de 2024, eu pensei em fazer um manual de como que os comunicadores, né, os consultores em estratégias de comunicação, que sou eu, um estrategista de comunicação, podem comunicar o valor do ESG, né, porque tem alguns conceitos, né, tu não pode... Vamos lá, né? Se tu não souber comunicar que tu respeita o meio ambiente, tu fizer de qualquer jeito, só por fazer, amanhã depois estão acusando de... Pô, essa empresa é falsa. Claro. Ela joga lixo ali e está dizendo que... Então, alguns cuidados. Então, é um livro prático, né? Uma leitura prática, pensado em comunicadores, porque foi... basicamente são os meus rascunhos, como eu me organizei para fazer isso, o que eu poderia, o que eu não poderia, e aí eu transformei isso numa didática, e aí nasceu esse livro aqui. Da mesma forma, em 2020, me foge o ano, ou 2019, desenvolvi o projeto Educação em Primeiro Lugar, aqui para o grupo. Aprendi muito com o professor Maurício, que à época era o presidente da fundação, com a Adriana, que era a vice, né, que o ajudava lá. Que foi também presidente. Eles nos ajudaram na formatação desse projeto Educação em Primeiro Lugar, um projeto que é sucesso, que no ano seguinte ele se estendeu para Gravatal, se estendeu para Capivari de Baixo. No terceiro ano foi para Criciúma também. Ele se repetiu agora pelo quarto ano, né, em 2024. Então, é um projeto muito positivo que eu aprendi muito nesse processo. E na região de Criciúma, a Prefeitura de Sara pediu para que o grupo levasse algum tipo de treinamento para os professores. E aí eu fui convidado, para pensar um projeto. E aí eu pensei em um curso que chama Engajamento Digital, né, como que as redes sociais e a inteligência artificial transformam a educação, muito pensando em metodologias que os professores poderiam utilizar em sala de aula, né, usando a tecnologia. E aí, esse livro, por exemplo, respondendo a tua pergunta anterior, se eu preciso atualizar os livros. Esse livro eu vou precisar atualizar porque eu escrevi ele antes da aprovação da lei que proíbe os celulares em sala de aula. Sim. Então eu vou fazer um capítulo bônus explicando como que os professores podem se utilizar da própria legislação, né? Porque a legislação não proíbe o uso de tecnologia em sala de aula, proíbe o uso indiscriminado de aparelhos pelos estudantes. Sim. Mas o professor pode fazer uso de computadores, de tablets da própria instituição, ou em alguns projetos os professores podem pedir que os alunos tragam celulares Sim. para fazer aqueles trabalhos. Então, o que eu ensinei nesse curso, entre tantas coisas? Vou dar um exemplo. Eu trouxe um case de uma professora, se eu não me engano, de São Paulo, onde ela pega fotos dos estudantes, ela fotografa os estudantes, pergunta o que eles querem ser quando eles crescerem, que é uma pergunta básica que a gente faz para as crianças, né? O que tu quer ser quando crescer?
E aí, um quer ser piloto de avião. Ela vai, pega aquela foto da criança que quer ser piloto de avião, vai na inteligência artificial e transforma num adulto, né, com piloto de avião. E traz para a sala de aula para a criança se enxergar no futuro. Isso é muito motivador. Né? Então foi um case que eu encontrei na internet e trouxe para os professores. Outra coisa que a gente pode utilizar como engajamento digital é a possibilidade de criar atividades na nuvem, através de uma ferramenta bem simples que muita gente conhece, que é o formulários do Google, que é gratuito, né? Google Forms, que o pai possa acompanhar o estudante e quando o estudante termina de responder, já vem as avaliações que ele acertou e que ele errou. O professor pode deixar tudo isso já pronto, que é um material, o que eu tentei os professores, fazer os professores enxergarem, né? Que é algo que tu faz uma vez, e se no ano seguinte tu lecionar para a mesma turma, tu vai reaproveitar. Claro. Que é uma técnica que a gente utiliza na graduação. Por exemplo, parte da nossa disciplina de informação jornalística está pronta, inclusive com um livro pronto para entregar para os alunos. O que eu vou fazer é atualizar exemplos, claro, né? Mas o conceito da disciplina está pronto, né? Então, assim... Agora é a unidade curricular, Então, eu consegui, de alguma forma, né? O curso está em andamento, ele termina em fevereiro, os professores vão ter acesso até fevereiro, né? Eu ainda estou colocando alguns materiais. Ontem eu encontrei uma ferramenta de inteligência artificial semelhante ao ChatGPT, que é da CSpark, se eu não me engano, que é uma empresa chinesa, né? Que lançou... está surgindo de aí, é impressionante. Ela lançou essa semana uma ferramenta tão poderosa quanto o ChatGPT gratuitamente. Então dá para fazer pesquisas aprofundadas e eu estou testando essa ferramenta. Vai virar um conteúdo que eu vou colocar dentro desse curso para esses professores de Sara também. E aí dentro desse curso eu fiz esse material, né, para entregar para os professores. Então no primeiro dia que foi presencial, eles preencheram um formulário, né, me dando autorização para contato, para encaminhar a parte digital para eles, e eu já entreguei esse e-book no primeiro dia para eles, e foi a primeira atividade. Vocês vão ler esse e-book, que é um norte para vocês assistirem os conteúdos das aulas, né? Então, essa é a didática que eu utilizo, né? Eu preciso produzir algo? Preciso. Eu já penso em como ele vira um produto. Se eu não for vender, mas pelo menos ele vai servir para aquele público específico que eu estou... E fornece uma sistematização para auxiliar o desenvolvimento da aula? Exatamente. Sim. Que é algo que eu aprendi no mestrado e no doutorado, né? Como criar esqueletos de pensamento para minha ideia, né? Sim, muito interessante. Né? Um outro que eu acho que é interessante, que depois eu vou, além dos heróis da fé, é a questão da jornada do herói aplicada no nosso dia, no dia a dia. No dia a dia. Eu fiz eu tenho aqui o arquétipo do herói, aplicando a teoria na própria vida para se tornar imparável. Pois isso aí me chamou a atenção também. Porque, vamos lá, né? A gente sabe que não é fácil. Então quem me vê hoje aqui, doutor, não sabe o trabalho que eu passei, né? Eu sei. Eu conheci ainda na fase ruim. E talvez o que me chamou o exemplo do que a professora fez com os estudantes, por exemplo. Quando tu coloca na cabeça do estudante, ele se visualiza piloto de avião, bombeiro, policial, médico, né? Quando ele se visualiza assim, automaticamente tu está criando na cabeça dele uma jornada. Sim. Né? E às vezes o que falta para os nossos jovens hoje é isso, eles não querem nada, eles não tem projeção de futuro. Não tem projeção de futuro, né? Então a jornada do herói, ela foi utilizada, né? ela foi pelo pesquisador que conhecemos em comum, né, Joseph Campbell, né? Ele acabou identificando em narrativas míticas, mas ela foi utilizada por inúmeras culturas ao longo do tempo para impulsionar os jovens de suas tribos, para que eles se visualizassem como caçadores, como gladiadores, como guerreiros, né? Enfim, ela foi utilizada como uma projeção, um modelo a ser seguido, né?
Então, comum a todas as culturas, basicamente. Basicamente, cada cultura tem a sua particularidade, mas é comum a todas as culturas. Então, o que eu fiz nesse material aqui? Eu explico o que é a jornada do herói e explico como que você pode projetar a sua vida a partir dela, que foi o que eu fiz, né? Eu quero me tornar doutor, o que eu preciso fazer? Pô, não sou nem graduado ainda. Vou fazer o primeiro degrau, vou fazer a graduação. O que eu tenho que fazer depois? Mestrado? Vamos fazer mestrado. O que eu tenho que fazer depois? Vamos fazer. Então, eu já enxergava antes. Mas aí precisa uma coisa importante que hoje parece que está um pouco deixado de lado, que é força de vontade. Sabe? Objetivo. Não estabelecer um objetivo e seguir apesar das dificuldades. Não só isso, né? Dentro da jornada do herói a gente tem os aliados, que eu acho que é fundamental, que eu tive muitos pelo caminho. Você foi um, Ronaldo, a professora Heloísa, o próprio Mário Abel Bressan, Gil Losso, né? Sim. Que me deu um suporte sensacional aqui quando eu estudava. Ele me liberava às sextas-feiras para eu poder fazer o doutorado. Eu sou muito grato, vou ser grato o resto da vida por isso, porque eu podia alimentar minha família e ainda assim me dedicar aos estudos, né? Então, muitas pessoas foram sensacionais, né? Os colegas cobradores de ônibus, porque eu trabalhava como cobrador de ônibus. Na graduação como cobrador de ônibus. Ontem eu acho que eu falei da situação aqui de que tu me obrigasse a aceitar. Nós discutimos em sala de aula, viu? Eu disse isso. Se tu tivesse me parado naquela época, tu ia ser o vilão da minha história. É verdade, é verdade. Não, pelo menos acho que tô meio herói nesse sentido. Muito bom, Reginaldo Osnildo, podia ficar conversando a manhã inteira aqui, né? Mas obrigado, Ronaldo. Temos um tempo e muito interessante esse aqui. Eu vou ler e depois quero ver também esse em relação à jornada do herói para se tornar imparável, porque eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa. Sim. Não interessa em que idade se está, em que situação se está. Eu leio até bula de remédio, Ronaldo. Eu também. Eu também. Eu sou tudo. Um leitor compulsivo. Tem que, já devem ter categorizado essa nossa doença. É mesmo, já deve ter uma categorização internacional de doença, uma CID. Reginaldo Osnildo, muito obrigado pela participação aqui. A gratidão muito é minha. Interessante. Se alguém quiser algum desses livros que eu mencionei, o digital, né, eu faço questão de encaminhar, né? Vai ali no canal do YouTube e deixa o seu e-mail. E o livro que chamou a atenção, é vendas, é esse do herói, é o do ESG, eu faço questão de encaminhar. O e-mail é? Não, a pessoa vai lá e coloca o e-mail nos comentários e eu encaminho para o e-mail da pessoa. Vale no comentário do YouTube, escreva o livro que se interessou. Sim. Quando acessar o canal do Dispensante. O que ele quiser, vai no canal do YouTube da rádio, coloca o e-mail dele ou dela, né? O livro que se interessou e eu faço questão de encaminhar. Perfeito. Esse foi Reginaldo Osnildo, doutor Reginaldo Osnildo, tá? Que, entre outras coisas, é autor de livros. Entre outras, muitas coisas. E autopublicador, né? Porque é verdade. Que a tecnologia hoje nos permite isso. Aquilo que a gente falou, né? Do objetivo e a consistência em continuar, né? O meu livro é feito em Colômbia. Colômbia? Estados Unidos. Esse foi publicado em 26 de outubro de 2024. Sabe que Colômbia é o estado onde fica Washington. Por isso, Washington, D.C. District of Columbia. Colômbia. E tem outro Washington nos Estados Unidos, né? Por isso que sempre que tem o Washington, tem o D.C. depois, que é dizer que é do Distrito de Colômbia. Legal. Muito bem.